Além disso, a gente, para prosseguir aqui com a programação que a gente tinha previsto, agora, estava previsto entre 2 e 6. Como agora são 3 horas, a gente tem 1 hora a menos, sendo que o coffee break vai ser servido às 16 horas mesmo. Então, o que a gente pode fazer é pular alguns dos projetos que estão nesse segundo módulo aqui para o terceiro módulo. Na previsão, até o momento, são, pela ordem, Centro de Desenvolvimento de Tecnologias Livres, ele está aqui? Oi? O Machado não veio? Claro, isso que eu ia te perguntar. Você pode apresentar também, Gô, se você preferir, ou depois da volta do Mink, ou antes, qual que você prefere? Depois? Porque aí você não fica tenso, você já volta tranquila, apresenta numa boa. Amanhã? Tem sim, pela manhã. Então tá. É o da Bahia, de Recife, Centro de Centro de Desenvolvimento de Tecnologias Livres. Ele está aí? Não, é? Cláudio, o Machado não veio? Tiveram algumas... Não, claro, totalmente... Tiveram várias pessoas que tiveram problemas pessoais e não puderam... Várias não, algumas pessoas tiveram problemas pessoais e não vieram. Da UNEB. Não, e o da UNEB da Goa. Não, o de baixo é do Brasil Central, de Lucas de Rio Verde, que é você. Aliás, o Paulo Machado não veio? Não. Eu falei com ele para ver se falou com ele? Bom, não sei porque não veio. Mas então é o seguinte, podia começar com você, pode ser? E aí... Hã? Então pronto, estamos refazendo. Eu só queria, antes de começar, só falar sobre 3 coisinhas, 4, aliás. A primeira é o seguinte, por favor, não deixem de procurar o Jefferson, o Manuel e a Dálgima, hoje e amanhã, Jefferson, não sei se todo mundo te conhece, que trabalha no DEPAC, para resolver questões da prestação de contas. A gente tem que lembrar sempre que, como a gente está... passando as diárias e as passagens aéreas, a gente tem que prestar conta disso e, caso as pessoas não façam essa verificação, essa checagem, depois isso dá um problema danado, tanto para a gente quanto para vocês, para futuros seminários, viagens. E não é porque a gente quer, porque a burocracia depois fica no pé. Então, assim, qualquer dúvida depois para assinar depois o Jefferson vai explicar, né, vocês têm que assinar um formulário deixando tudo quitado, entregar as passagens aéreas que vocês estão usando. Então, por favor, procurem ele para isso não dar nenhum problema. Tá? Segunda coisa é o seguinte, a gente tem lá no fundo 2 TVs com DVD. Caso vocês queiram exibir produções entre vocês, no horário de intervalo, do lanche, enfim, tá liberado, tá? Se precisar de ajuda também, o Jefferson e o Henrique dão uma força. A terceira coisa é o seguinte, na verdade não, algumas pessoas me perguntaram sobre quais pontões que viriam, quais que não vieram. Na verdade, o que a gente tentou fazer foi entrar em contato com todos os pontões dessa lista que estão aqui, né, que na verdade eram 8 de cultura digital, então sem o Felipe vieram 7 pontões de cultura digital e 9 de produção audiovisual. Existem outros. Essa lista completa de todos que a gente conseguiu mapear, a gente vai também passar para o e-mail, para aquela lista que a gente tem, e postar no blog, que deve entrar em funcionamento agora em janeiro. Mas é só para vocês saberem que existem outros pontões que também trabalham com produção audiovisual, mas que por motivos pessoais, enfim, de agenda, não puderam participar. E por último, dizer o seguinte, aproveitando que estamos todos reunidos, nessa lógica de trabalhar a produção da sociedade para mídias públicas, para a TV pública, eu tomei a liberdade de convidar o diretor de jornalismo da Rádio Brás, da Rádio Brás, não, agora da EBC, né, da TV Brasil, é o vice-diretor, junto com a Helena Chagas, que é o Eduardo Castro, que é uma das pessoas que tem mais apoiado um projeto chamado Outro Olhar, que é um quadro, exibição de vídeos da sociedade dentro do telejornal noturno, que chama Repórter Brasil,
É porque tudo isso começou há 3 semanas, então vocês não reparem se eu começar a dar lapso de memória, não. Mas a gente conseguiu abrir um quadro chamado Outro Olhar dentro do telejornal noturno. Esse telejornal, em uma semana, ele começou na segunda, na sexta-feira, ele já era exibido em 18 estados em sinal aberto. Então, assim, ele está tendo uma repercussão considerável. E esse quadro Outro Olhar são matérias de 1 e 2 minutos, numa lógica mais jornalística mesmo, e várias das produções que já foram exibidas nessas 3 semanas foram feitas por pontos de cultura. Então, ele vai falar aqui rapidinho, a gente montou um clipe. A ideia é a gente começar retomar as apresentações, e aí quando ele chegar, quando finalizar a apresentação ou de você ou do próximo, a gente para 10, 15 minutinhos para bater esse papo com ele, que acho que vocês também podem se engajar em uma outra ação para além do programa Ponto Brasil, que é super bacana para quem tiver interesse. Tá, então é isso, sem muita enrolação.